Maria e José, conosco caminha. Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas ao podcast Sagrada Família. Este que é um programa da paróquia de Três Coroas. Eu sou o Gilson Lourenço, pesquisador, escritor e consultor na área do desenvolvimento humano e empresarial. E hoje eu estou aqui com duas pessoas muito importantes para que esse programa aconteça. Um deles foi encarregado de, junto comigo, conduzir a execução desse projeto audiovisual. E eu vou pedir então que ele se apresente agora, por gentileza. Olá a todos, então como já me apresentei também no primeiro episódio, eu sou o seminarista Pedro Pioli, sou natural de Parobé e agora eu estou então cursando a teologia, já fiz a filosofia, estou cursando a teologia em Viamão na PUC. E além da grande presença depois também do nosso pároco, a gente tem mais um visitante com uma mosca no nosso meio, né? Então vai ser desafiador esse momento para nós, vocês vão perceber aí de casa. Muito bem. E junto conosco, como o Pedro mencionou, nós temos a honra hoje de conseguir poder ter um pouco do aprendizado junto com ele, que é o nosso pai espiritual e que também idealizou esse programa, esse podcast. Por gentileza. Sou o padre Ezequiel Persch, sou pároco aqui da Paróquia Sagrada Família, aqui de Três Coroas, e para mim também é uma grande alegria também poder estar aqui com vocês e também refletir e rezarmos juntos também nesse momento que é tão importante, tão crucial, também para a nossa igreja. E nos bastidores, hoje nós temos um trio que está nos ajudando, a Sofia, a Renatinha e a Dani, que estão cuidando das câmeras e da gravação. Muito obrigado pela ajuda de vocês. E junto com esse momento, a gente está vivendo um momento muito importante. E por isso, hoje, o tema da nossa conversa é a Quaresma. E por isso, durante a nossa conversa, hoje a gente vai tentar refletir um pouco sobre como a gente pode viver esse momento que é tão importante e tão especial para nós, na nossa caminhada da espiritualidade e na nossa caminhada cristã. Antes de a gente fazer uma oração, eu quero pedir para você que está nos assistindo para curtir, compartilhar, deixar o seu comentário, mandar para as pessoas que você acredita que precisam. E também é uma maneira de você se engajar nessa missão, nesse propósito que a gente colocou nesse ano do Jubileu da Esperança, de conseguir alcançar mais pessoas. Por isso, também esse projeto ele já é uma continuidade de algo que vinha sendo feito na paróquia, com o programa da Hora da Ave Maria. E então a gente resolveu nesse ano fazer de uma maneira um pouco diferente, né, Padre? E Pedro. E por isso também, ao longo dos próximos episódios, a gente quer trazer aí mais convidados, talvez ter mais uma vez mais vezes a presença do Padre e outros padres, as lideranças, CLJ, Coroinhas e outros que são aqui da cidade e da nossa região. Porque esse projeto busca ser um canal entre a paróquia, as pessoas, para que de fato a gente possa aumentar essa possibilidade de a gente sentir a presença de Deus e também conseguir ter cada vez mais aquilo que é importante no nosso coração. E reforçando para o pessoal de casa isso que o Gilson acabou de nos dizer, a sua presença, a sua participação é muito importante, principalmente você da Paróquia Sagrada Família de Três Coroas, porque esse programa ele não é para nós. Por mais que a gente aprenda, por mais que a gente saia daqui sempre com algo novo, esse programa é feito para vocês. Então a gente se dedica, a gente busca o trabalho que o Gil se realiza aqui de edição, de filmagem e tudo mais, não é um trabalho fácil. Então a gente está fazendo isso para vocês, para que vocês possam conhecer mais a igreja, possam se aproximar mais de Deus através de um meio de comunicação, através do telefone, através da TV, não sei onde você assiste. Então pensem nisso, né? Para vocês que a gente faz esse programa, é mais uma ação da paróquia para tentar alcançar cada vez mais almas. Por isso participe, comente, mande mensagem, enfim, seja também parte dessa família que é o nosso programa. Show, isso aí. Juntos a gente vai caminhando. E para começar esse momento, vamos orar, Padre? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor.
Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bem, este é um momento de muita movimentação espiritual e a gente tem que ficar mais atento. Às vezes parece que a gente fica meio perdido por causa dessa movimentação que acontece. Eu acredito que a gente pode ter mais influências ruins que podem querer nos vir nesse momento e por isso eu acredito que é importante a gente conversar sobre esse tema para que a gente possa passar por esse momento e, ao final, estar melhores do que quando começamos. E com essa nossa percepção já do início da Quaresma, essa movimentação espiritual que está acontecendo, eu gostaria de saber, Padre, o que é, então, a Quaresma exatamente? A Quaresma, dentro da Igreja Católica, é um período muito importante, né, para a nossa fé, porque ela realça, né, o nosso amor e também a nossa dedicação em relação às coisas de Deus. Então, a Quaresma são 40 dias, né, que somos convidados a nos mortificarmos, a fazermos penitência, oração, jejum e também a praticarmos a caridade. E são momentos intensos, né, para alimentar a nossa fé a Nosso Senhor, nos preparando para a Páscoa de Nosso Senhor. Então, a Quaresma são 40 dias, né, que tem o seu início na quarta-feira de cinzas e vai se estender, portanto, né, até a quinta-feira santa, né, antes da celebração da Ceia do Senhor. Claro que a Quaresma vai até antes dessa celebração, mas a penitência ela continua até o sábado, né, até a celebração do Sábado Santo. Mas até lá, então, até a quinta-feira, antes da celebração do Lava-Pés, como geralmente essa celebração é conhecida, ou da instituição da Eucaristia, então vai se estender esse período de penitência, esse período em que vamos nos preparando para a Páscoa de Nosso Senhor. E nós sabemos que essa prática quaresmal não é algo recente na Igreja, né? É algo que vem há muito tempo. Então, o senhor poderia também explicar para nós, falar um pouco sobre quando que surgiu essa prática, quando surgiu a Quaresma, porque é algo que às vezes a gente faz muito por tradição, né? Esses dias eu entrei na internet e vi, na Quaresma não pode fazer isso, na Quaresma não pode fazer aquilo, e vira mais às vezes uma superstição que é passada de família por família, de geração em geração, sendo que foi algo que surgiu há muito tempo na Igreja, não como algo supersticioso ou algo do gênero, mas realmente como esse tempo favorável, né? Então, quando que surgiu, né? Como surgiu a Quaresma dentro da Igreja Católica? A Quaresma surgiu, né, no início do cristianismo, quando os catecúmenos, ou seja, aqueles que estavam se preparando para o batismo, né, que na época, então, tinha-se muitos adultos pagãos que estavam, então, se convertendo ao cristianismo. E, então, nesta época, né, alguns jovens, homens e mulheres, né, que estavam, então, querendo aderir, então, à fé cristã, então começaram uma etapa catequética, né, muito importante, né, de instrução, né, e começaram então essa etapa catequética. E chegando perto da Páscoa, né, então se preferiu preparar, né, essas pessoas de uma forma mais intensa, não apenas com a catequese que já foi dada a eles, mas com uma catequese que estava mais profunda, né? Então eram escolhidos os batizados, os catecúmenos que haveriam de ser batizados, eles eram eleitos na época, ou seja, não era simplesmente você ter feito a catequese e agora você poderia, então, já ser batizado, não. Era feita uma eleição, né, para ver se a pessoa estava vivendo virtuosamente, estava realmente compreendendo a fé cristã, né, se realmente ela estava dando um bom testemunho também desta fé. Então, porque não adianta também aquele jovem ou aquele adulto ser batizado cristão e continuar vivendo como pagão, né? Então isso era muito importante. Então, sim, esses 40 dias, né, que antecediam ao batismo, né, desses catecúmenos, era então uma catequese muito profunda em preparação ao batismo desses que haveriam de se tornar então cristãos católicos também, mediante o batismo. Sim, talvez alguns venham nos perguntar, mas o que o batismo tem a ver com a Páscoa? Tem tudo a ver, né? Com o batismo nós morremos para esse mundo e nascemos para Deus, né?
E assim também o tempo da quaresma, um período para a gente morrer para os nossos pecados, para os nossos vícios, para aquilo que de fato nos distancia de Deus e assim para nos aproximarmos de uma forma mais humana, né, e mais bela de Deus também. E aqui já aproveitando também, normalmente os avisos é no final, mas como o padre falou muito da catequese, a gente está com as inscrições abertas para catequese, tanto de crianças quanto de adultos, né? E a gente faz um apelo muito forte, né, para você que ainda não fez a catequese de Crisma, e você que é adulto, ou você conhece alguém que ainda não fez, aproveita esse momento quaresmal que é propício também para isso, para ir buscar lá na secretaria, fazer a inscrição e assim também poder estar recebendo esse sacramento da igreja, né? Por isso, então, a gente tem algumas referências, né? Para entender um pouco melhor na Bíblia sobre a quaresma. O senhor poderia trazer alguma para nós? Dentro da Sagrada Escritura temos várias referências bíblicas, né? Mas talvez vamos pontuar apenas algumas, né? Geralmente que trazem nesse simbolismo do número 40, né? Na Sagrada Escritura. Temos, por exemplo, né, os 40 anos, né, que o povo de Israel ficou no Egito, né? Depois de sua saída, né, da terra do Egito, vagavam durante 40 anos, né? 40 longos anos durante o deserto. E esse período, né, em que eles caminhavam no deserto é um período realmente de purificação, um período onde, sim, Deus haveria de entregar a eles a terra prometida, só que era necessário eles mostrarem-se dignos desta terra, né? Deus, portanto, ao longo de todos esses anos foi provando o seu amor, foi combatendo junto a eles, né? Foi defendendo eles de frente a ciladas, a grandes perigos e batalhas. E esse povo, aos poucos, então, ele foi, né, se convertendo, se transformando para poder, então, assumir também a sua terra. E também temos tantas outras passagens, né, como também os 40 dias também do dilúvio, também que é um símbolo também de purificação, né? Onde Noé, junto com a barca e os animais, né, e a sua família, né, vagavam em meio àquela água toda, né, à procura de terra, né, à procura de um pedaço de chão onde pudesse então abarcar. Sim. E é interessante que também, né, essa água também veio para lavar os pecados, né, também veio para purificar a humanidade de seus vícios, de seus erros, para poder então depois, quando tudo estivesse devidamente limpo, purificado, então sim, puderam atracar então aquele barco e assim descer os animais e também toda a família de Noé. E por fim, né, um outro exemplo, né, também que é o do Evangelho deste final de semana, né, do primeiro domingo da quaresma, é também dos 40 dias que Jesus ficou no deserto, né? Jesus, antes mesmo de poder iniciar, né, o seu trabalho, o seu apostolado, né, antes de dar a conhecer a vontade do Pai à humanidade, ou digamos a sua vida pública, ele também passou 40 dias no deserto, né, passando por tentações, né, dificuldades, fazendo jejum, fazendo penitência, para poder então cumprir não a sua vontade, mas a vontade que Deus havia confiado a ele, né, que era de se entregar por amor a nós na cruz. Muito bonito, muito bonito. E alguns aspectos acompanham esse momento. O primeiro é uma pergunta minha que nós não havíamos pensado nela antes, mas me veio agora. O sinal da cruz com a cinza na missa da quarta-feira. Qual é o símbolo desse sinal? Por que a cinza? A pergunta é, por que a cinza fazendo o sinal da cruz na quarta-feira? Isso. A cinza na quarta-feira de cinzas, né, que recebemos, né, ao início desse período quaresmal, ela é muito importante porque é um sinal visível, né? É como se estivéssemos então naquele instante selando um compromisso, dizendo como que o seguinte: olha, eu me comprometo com esse sinal que está visível a todos, de que vou, ao longo desses 40 dias, fazer penitência, né? Vou fazer jejum, vou praticar a caridade, vou rezar mais, em vista também de minha conversão, né? Então é um sinal externo que prova, né, a nós, né, e também nos exige, porque fizemos esse compromisso na frente de todo mundo, né, diante do povo, diante do sacerdote e diante do próprio Deus, né, no sacrário, nos comprometendo a viver bem esse tempo quaresmal, né, de profunda conversão. E é claro que a gente nota algo muito interessante, né, nesse tempo de quarta-feira de cinzas, né, geralmente uma celebração muito cheia, né, como também Ramos.
E interessante que o povo ele se apega muito a esses símbolos, né? Mas o que a gente vê muito é que as pessoas pegam ao sinal externo, mas não aquilo que realmente deveria ser feito ao longo também de toda essa quaresma, né? O pessoal vem à procura, à busca, né, desse sinal, desse gesto que eles recebem na sua fronte, ou então, como também pode ser feito também na cabeça, mas sem ter a consciência de que estão selando e fazendo um compromisso, né, perante Deus, de se comprometer a participar, digamos, desse grande retiro, desses 40 dias, em preparação para a Páscoa, né? Simplesmente muitos vêm apenas nesse período da quarta-feira de cinzas, ou então somente depois lá no domingo de Ramos, o que não deveria ser, não, pelo contrário, né? No momento que a gente marca esse sinal na nossa fronte, marcamos e fazemos nosso compromisso perante Deus e perante a comunidade, né, de vivemos bem esse tempo quaresmal. E é claro que as cinzas, elas são feitas, né, são cinzas que provêm dos ramos, né, do domingo de Ramos do ano anterior. Então, esses ramos que acabaram ficando secos ao longo de todo esse período, eles são queimados alguns dias antes, para depois, então, serem, né, o padre, o ministro, então, assinalar a fronte, né, de cada fiel. E quando o padre, né, o ministro, assinala a fronte, sempre diz, né, convertei-vos e crede no Evangelho. Né? Então, é essa a ideia, né? Um tempo de conversão, um tempo de mudança. Não quer dizer que nos outros tempos, né, não seja um tempo de conversão, de mudança, mas esse é o momento mais adequado e mais apropriado para, de fato, olharmos, né, no próprio espelho e ver, né, o que ainda nos falta para sermos santos, né, o que ainda nos falta para atingir a santidade. Muito bem. Eu acho muito interessante essa opção da igreja ter feito as cinzas a partir dos ramos, porque não é um significado qualquer, né? Se a gente for pegar e falar primeiro do domingo de Ramos, é quando, querendo ou não, nosso Senhor Jesus Cristo, ele entra na cidade santa em cima de um jumentinho e ele é aclamado por ramos verdes, ou seja, por folhas vivas, folhas que estavam mostrando a glória de Jesus, né? Mostrando toda a realeza dele, né? Mas, ao mesmo tempo, esse mesmo ramo que um dia mostrava a realeza de Cristo e que era verde, por não estar ligado, de certa forma, também à videira, foi o quê? Esqueci a palavra agora. Ele era verde e foi se secando. Ele era verde e o ramo, ao longo do tempo, você que guarda em casa seu ramo, né? Para queimar quando dá algum temporal, o ramo não é mais verde que nem no domingo de Ramos. Ele vai secando, ele vai ficando amarelado. E é desse amarelado, dessa secura que nós fazemos o pó. Porque nós que um dia provamos da glória de Cristo, somos os mesmos que dessa glória vamos provar também do pó. Da mesma matéria que é feito a glória, que é feito o louvor a Deus, agora vai ser feito o pó. Lembrando aquilo do que Gênesis nos fala, né? Gênesis capítulo 3 vai dizer que tu és pó e ao pó voltarás. Essa é uma simbologia muito bonita também do porquê do pó, né? Na nossa vida, né? Como a gente comentou no primeiro episódio, nós somos feitos a partir do barro. Sim. Nós não podemos ter, às vezes, esse orgulho de nos engrandecermos e pensarmos que a nossa vida é só o domingo de Ramos, né? Não, o domingo de Ramos é um momento só. Mas nós temos que passar por essa quaresma, por esse pó, por queimar o ramo e por usar essa cinza que remete também à areia do deserto, né? Claro que o padre não ia pegar um pote de areia do deserto e ia passar em nós, né? Mas a cinza também remete a isso, né? O povo que passou 40 dias no deserto provava do pó. Não provava de folhas verdes, não provava da glória, mas provava do pó, provava do deserto, provava daquilo que era árido, daquilo que é seco. E essa é a nossa vida, longe de Cristo, é a nossa vida de pecado. Provar o pó, provar o árido e provar o seco, e é isso que a Quaresma nos convida, né? A nós voluntariamente buscarmos o pó e lembrarmos que nós somos o pó e do pó nós vamos voltar a si. Isso, para mim, eu achei muito bonito e achei muito forte ao mesmo tempo. Porque, então, na quarta-feira de cinzas, nós buscamos, então, um compromisso diante do Senhor, com aquele sinal, e o adequado é nos comprometermos a percorrer os 40 dias como o símbolo da secura, do deserto, onde a gente vai secar para os pecados, secar para as coisas que não agradam a Deus, e poder, ao final, então, no domingo de Ramos, de certa forma, celebrar a entrada do Senhor de uma maneira esplêndida, né? Então, e aí nessa passagem, se eu não estou enganado, padre,
nesse momento que Jesus entra, a multidão está aclamando e está, né, chamando Jesus, e alguém diz para Jesus que deveria acalmar a multidão e que silenciá-los, e Jesus, pelo que eu me lembro, responde que mesmo que ele pedisse para a multidão se acalmar, as pedras falariam, porque o que tinha que acontecer, o que estava acontecendo tinha que acontecer. E isso também me traz a lembrança agora e me deixa pensando sobre o que o Senhor está trazendo aqui para nós, refletir sobre a Quaresma. E além desses aspectos, que eu acredito que no decorrer a gente vai falar de mais alguns agora, depois, mas agora eu quero perguntar sobre a cor roxa. A cor roxa. Por que da cor roxa, padre? A cor roxa, ela remete à penitência, né? O momento, de fato, de nos penitenciarmos e nos convertermos. É por isso que ela é uma cor um pouco mais escura, né? Não é uma cor, assim, digamos, que qualquer pessoa sairia usando, né? Então, é uma cor, digamos, mais reservada, assim, né? E algo que também podemos, talvez, tomar como uma analogia, né? Por exemplo, né? Quando a gente recebe, por exemplo, um machucado, ele fica geralmente roxo. Né? Então, o tempo da Quaresma é aquilo que vai nos machucar, vai nos ferir, porque vamos fazer penitência, vamos fazer jejum, vamos intensificar nossa vida de oração. Então, é um machucado, né? Que está roxo. Né? Então, passado algumas semanas, o machucado ele fica um pouco rosa, né? Digamos, tanto é que o padre mais tardar também vai usar também num domingo rosa, né? Como que dizendo, estamos próximos. Então, ou seja, estamos próximos da ressurreição, próximos da purificação. E depois, então, chegando então o tempo do Natal, né, o Sábado Santo, então o padre usa branco. Então é como se tivesse então esse período assim onde nós estávamos machucados, feridos, né, agora estamos então limpos, né, e cicatrizados, né, puros para bem celebrarmos, né, a Páscoa de Nosso Senhor. Entendi. É muito importante sempre lembrar disso para a gente ter sempre presente que a igreja não inventa as coisas do nada, né? Uhum. Ela não cria a Quaresma porque um dia um papa acordou e inventou. Não é a cor roxa porque um bispo achou ela bonita. Não, sempre tem um significado por trás de tudo aquilo que a gente vive, né? E esse é mais um dos convites da Quaresma, né? Da gente viver tudo aquilo que a liturgia vai nos proporcionar na nossa vida, né? Não somente tomar como algo exterior, mas realmente levar para o nosso cotidiano, né? Perfeito. E indo um pouco mais além nas perguntas, pensando na nossa vida no dia a dia, na nossa melhora espiritual, nas nossas práticas, como que a gente deve viver esse momento, pensando na nossa atitude perante esse tempo quaresmal? O que o senhor poderia começar a nos dizer sobre isso? O catecismo, né, nos fala, né, num dos parágrafos aqui, algo muito interessante para podermos vivermos, né, o bem e o quarto mandamento da igreja, né, de fazermos jejum e abstinência de carne, né, quando prescrito pela igreja, né. Então, fazer essas observâncias, fazer também penitência, né, porque a ideia da penitência nada mais é do que também fazer uma purificação interior nossa, né, para assim podermos alcançar a nossa conversão, né. A penitência não tem o objetivo assim de apenas nos causar uma certa estranheza, uma certa dor, né, uma certa angústia por talvez estarmos, né, tirando de nós aquilo que talvez venha a ser o nosso chão, aquilo que talvez venha a ser, né, talvez custoso, né, mas a penitência vai nos transformando, vai fazendo-nos conhecer quem nós realmente somos, né, porque se a gente for olhar a nossa volta, por exemplo, né, uma penitência para quem toma o café diariamente, tirar o café durante esses 40 dias. Vai ser difícil. Né? Para a penitência, para que ela realmente possa acontecer, ela precisa ser algo que realmente nos custa, algo que é caro a você. Né? Eu não vou fazer uma penitência, por exemplo, né, de chocolate, de doce, se eu sou diabético, né? Ou, sei lá, de cigarro, se fuma uma vez por semana, né? Ou, sabe Deus quando, né? Mas eu vou fazer uma penitência de algo que realmente me custa, algo que realmente é caro. Né? Por quê? Porque a partir da penitência vou fazendo um autoconhecimento e vou percebendo que tem coisas ainda neste mundo que me prendem, né? E que se tornam de certa forma difíceis para eu poder realmente abraçar a Cristo verdadeiramente, né? Abraçar realmente e demonstrar o meu amor para com Ele.
né? Então, por isso a gente faz penitência também, né? A gente se abstém de alguma coisa, né, que nos é cara, que nos custa, que vai nos causar uma dor, né, vai nos virar de ponta cabeça, mas que vai ser importante para a gente fazer esse autoconhecimento e essa avaliação. Mas, puxa vida, tem muita coisa ainda que eu preciso mudar, né? Porque o primeiro mandamento não estou conseguindo estabelecer. Uma xícara de café, né, me tirar sem tomar minha xícara de café, eu perdo a cabeça, fico chateado, fico irritado, fico bravo, né? Então, volta aquele primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas, né? Então, Deus sobre todas as coisas. Sou capaz realmente de me abster dessas coisas? Será que elas são tão importantes para mim, né, mais do que a Deus, né? São coisas que nós somos convidados a refletir, né, ao longo de todo esse período também. Hoje em dia, eu acho que é muito interessante que o padre falou sobre a penitência. Às vezes é até difícil a gente comentar sobre a penitência porque não existe mais uma visão do benefício do sofrimento, do benefício da penitência, né? Parece que o mundo, enfim, todas as coisas, como a gente já comentava em outro momento, sempre nos leva a buscar a felicidade, o prazer e a alegria, né? Em nenhum momento buscar essa penitência, e quando é falado disso, é como se fosse algo fora do normal, um extraterrestre, uma pessoa alienada que faz penitência, né? Sim. E a gente vai ver como as pessoas estão mal acostumadas a buscar o sofrimento voluntariamente. Ou seja, por ela querer fazer aquilo. E daí quando a gente percebe a vida dos santos, todos eles somente alcançaram essa santidade por causa da penitência, do jejum, dessa mortificação, né? O que é pregado totalmente ao contrário, né? Então, é muito importante reforçar isso na nossa vida, né? Qual é esse sentido da penitência que o padre nos falou, né? É mostrar o quê? Eu não dependo do café para ser feliz, né? Eu não dependo do telefone para ser feliz. Eu não dependo do jogo para ser feliz. Não. Amar a Deus sobre todas as coisas é não colocar essas outras coisas no lugar de Deus. E Perfeito. O que nos resta no deserto? Nós não vamos ter telefone, não vamos ter jogo, não vamos ter café. No deserto nos resta Deus. Isso aí. E essa semana eu estava estudando um pouquinho sobre como a gente faz um processo de mudança, né? Sai de vícios e adquirir as virtudes. E estava lendo, inclusive, sobre Tomás de Aquino. E então ele enfatiza muito que a mudança só acontece quando a gente, de fato, entende que é por amor a Deus e ponto final. Porque se não for por amor a Deus, a mudança não acontece. E aí vem essa reflexão, porque eu muitas vezes tenho que ajudar pessoas a sair de um ponto A e para um ponto B. E até mesmo na minha, tem muitas coisas para melhorar. Então eu faço essa autorreflexão, e isso veio essa semana, que o padre acabou de citar. Então, o quanto a gente precisa, às vezes, refletir do nosso amor a Deus, mesmo nessas atitudes pequenas. E que às vezes a gente acha que já caminhou, né, que já evoluiu nessa questão de conseguir amar a Deus sobre todas as coisas, mas às vezes tem ali um apego a um café, a um chocolate, a um jogo, ao isso ou aquilo, que na realidade não foi visto, estava ali escondido, e a gente acaba descobrindo nesses momentos de fazer uma penitência. Então é um bom momento para praticar isso, né? Eu estou achando bem interessante isso e está me fazendo refletir muito sobre esse processo de mudança. Pensando então, eu ouvi, eu acho que foi do senhor também, nesses dias, mas eu falar mal dos outros, eu posso fazer jejum de falar mal dos outros? É penitência? Eu posso... né? Isso aí serve como penitência, por exemplo? É o que a gente acaba vendo agora nesse período quaresmal, né? Um monte de postagens, né, de jejum, digamos. Vou fazer jejum de fofoca, vou fazer jejum de mentira, vou fazer jejum de palavrão. Olha, a gente não faz jejum de coisa ruim, só de coisa boa, que nos custa, que nos é caro, né? Então, aquilo que realmente nos custa, fofoca, mentira, palavrão, a gente procura se converter de fato, né? Definitivamente, né? Tanto é que passados 40 dias, não quer dizer, se você estiver, digamos, fazendo algum jejum desse tipo, né, pode parar agora, na verdade, porque passa 40 dias, tu vai voltar então a fazer fofoca, mentir, a falar palavrão? Não, pelo contrário, você vai continuar fazendo teu esforço contínuo de conversão, de
né, de procurar sempre falar a verdade, de falar bem das pessoas, né, de cuidar com os palavrões, né? Então a gente não faz jejum das coisas ruins, dos pecados. Dos pecados a gente não faz jejum, né? A gente se converte, né? A gente faz uma mudança mesmo. Muito bem. E às vezes talvez a pergunta que possa sair a partir disso, né? Então, se não fazer fofoca, se buscar não falar mal dos outros, não é uma penitência. Como eu faço, então, para parar de fazer essas coisas, né? E aí que vem um ponto interessante. O que seria a penitência? O que me leva a fazer fofoca? Visitar tal pessoa. Que é uma pessoa que eu visito todo dia. A minha penitência vai ser o quê? Não visitar ela durante a quaresma. Perfeito. Ou, quando visitá-la, só falar coisas boas, algo do gênero, né? Sempre colocar algo no lugar, né? Se sempre quando eu pego o telefone, eu vejo um vídeo na internet e eu começo a fazer fofoca, a minha penitência vai ser o quê? Não usar o telefone. Então a gente tem que dar um passo atrás na nossa psicologia, né? Ao invés de pensar na fofoca, a gente tem que dar um passo atrás e pensar o que me leva a ir para aquele pecado. Daí a gente faz a penitência sobre isso. Porque pode ter uma coisa que a pessoa gosta muito, que daí desencadeia o pecado. Que desencadeia o pecado. Muito bom, muito bom. Excelente reflexão. Um gatilho que a pessoa vai fazer penitência daquele gatilho, que é uma coisa que ela gosta muito, e então ela para com aquilo ali. Muito, muito interessante. E pensando então um pouquinho sobre a liturgia, mudança que acontece na liturgia nesse momento? Tem alguma coisa específica que o padre gostaria de citar, que é importante a gente estar atento, além do que a gente já citou, né? Além da cor roxa, né? O padre se reveste da cor roxa, claro, né? Mas também na liturgia também tem algumas coisas, né, que são suprimidas, né? Por exemplo, né? Não se canta o Glória, né, durante esse período, né? Apenas em solenidades, né? Não se canta o Aleluia, né? Se canta uma outra antífona, geralmente de algum salmo, algo semelhante. Também procura-se tirar as flores, né? Justamente para remeter esse tempo penitencial, né? Então, também é algo importante. Pedro também pode me ajudar. Fico um pouco nervoso, né? Sim, em relação à música, como o padre falou também, de maneira muito especial, diminui-se a quantidade de instrumentos, diminui a intensidade na qual eles são tocados. Uma forma muito concreta de pensar a quaresma é pensar no deserto, né? Sim. Como seria hoje viver a quaresma se estivéssemos no deserto? O deserto não teria flores, o deserto não teria essa felicidade. Então é sempre pensando nisso, né? Okay. E dentro da liturgia, de maneira muito especial, o sentimento acompanha o rito. A nossa posição na liturgia tem que acompanhar o rito. Se nós estamos passando por um período em que a liturgia nos pede conversão, introspecção, silêncio, nós temos que viver isso dentro da liturgia. Então, o que eu posso fazer para conseguir viver melhor a Santa Missa de uma forma quaresmal, de uma forma com a qual tá pedindo aquele momento, né? É muito importante a gente sempre pensar nisso, né? Sempre tentar viver a liturgia, não só o que o padre está celebrando, mas a nossa participação ativa naquilo também. Perfeito. De igual forma, né? Então, acho que esse seria talvez os principais pontos, assim, né? A liturgia, aos poucos, se torna um deserto também da nossa vida. Tem um momento também que são veladas as imagens também, né, da igreja, né? Então, tinha esse costume antigo, geralmente, começar já a velar as imagens já no início da quaresma, agora, digamos, com a quarta-feira de cinzas, mas depois se deixou um pouco mais para frente, né? Se não me engano, agora, então, foi estabelecido para se velar as imagens ali no Ramos, né, na celebração de Ramos. Então, sim. Por que velar as imagens? Né? Porque é o momento, né, que o desfecho final, né, chega-se a Semana Santa, né, e o nosso olhar deve então estar unicamente voltado àquele que há de ser suspenso na cruz. Né? Então a gente deixa de lado as devoções, né, para então fazer com que o nosso olhar esteja unicamente preso àquilo que interessa, àquilo que é a razão de toda e qualquer devoção que a gente possa ter na igreja. Né? É por isso que a gente vela as imagens. Muito bonito, muito bonito. Pensando na Sagrada Família, então, um pouco, como é que a Sagrada Família nos inspira nesse momento de quaresma? Eu acho muito interessante, e antes o padre já citou também a questão do êxodo, do tempo que o povo passou no Egito.
a ligação que existe entre um relato e outro, né? Ou seja, a história da Sagrada Família com a história do povo de Israel. O povo de Israel, ele ficou mais ou menos 400 anos escravo no Egito. Depois nós sabemos que eles passaram em média de 40 anos no deserto. Da mesma forma, a Sagrada Família, confundi tudo, a Sagrada Família passa em média 4 anos no Egito. Se nós formos pegar o Evangelho, você também pode tomar aí na sua casa, Mateus 2,13, nós vamos ver. Depois que os magos se retiraram, o anjo do Senhor apareceu em sonho a José e lhe disse: levanta-te, toma o menino, sua mãe, e foge para o Egito. Ou seja, o que aqui o Evangelho está nos dizendo? São José foi pego de surpresa. O anjo do Senhor, na noite, durante o sonho, o anjo falou com José: levanta-te, pega o menino, sua mãe, e mete o pé para o Egito. Se nós formos pegar o Êxodo, e nós formos tomar a passagem de Êxodo 12, versículo 31, Deus fala a Moisés: de noite o faraó chamou Moisés e Arão e disse: levantai-vos e saí do meio do meu povo, tanto vós como os israelitas. Ou seja, o faraó surpreende Moisés à noite, assim como Deus surpreende José, assim como o anjo, né, surpreende José também na noite. Então o primeiro ponto a Quaresma nos ensina a estarmos desapegados das coisas durante a noite para estar preparado para seguir o plano de Deus. Uau. Se tanto o Moisés como o José não estivesse desapegado de algumas coisas, o primeiro passo seria o quê? Não, espera, Senhor, eu tenho que arrumar minha mala. Okay. Não, espera, Senhor, eu tenho que fazer tal coisa. Não, eles simplesmente se colocam em prontidão e vão. Por isso que também os pães ázimos, né? Algumas interpretações dizem que o pão ázimo foi também por causa da pressa que o povo teve para sair logo. Não, porque não daria tempo de deixar o pão ali fermentando e passando por todo o processo, porque foram pegos de surpresa. Então tiveram que pegar logo os pães ázimos e fugir pro deserto. Outro ponto que liga muito a Sagrada Família com a Quaresma, dentro dessa questão do Êxodo, é que o povo só foi liberto depois da 10ª praga, que foi a 10ª praga, o 10º sinal, melhor dizendo, foi a morte dos primogênitos. A partir da morte dos primogênitos, do sangue derramado de crianças inocentes, o povo consegue fugir para o Egito. Por que Maria e José e o menino Jesus fogem para o Egito? Por causa que o rei Herodes buscava matar os primogênitos. Sim. E matou todas as crianças de 2 anos para baixo. O que isso nos fala? Desde já, a figura do sacrifício de um menino já estava presente. Que naquela época, antigamente, foram então as crianças no Egito, depois foram as crianças no tempo de Jesus e se concretizou através da própria morte de Cristo. Sim. Então, acho que um ponto muito interessante da gente tocar em relação à Sagrada Família seria esses 2 pontos. O desapego durante o tempo de Quaresma. Porque o desapego das coisas materiais, e por isso a penitência, o jejum e a oração, eles nos levam a estar mais preparados para cumprir com a vontade de Deus na nossa vida. Perfeito. De uma forma muito concreta, o deserto. Qual que é o sentido do deserto? É como a gente falou antes, é a solidão, é o silêncio, é a aridez. Para que todas essas coisas? Desprendido dessas coisas que nos tiram a atenção, os nossos ouvidos estão mais abertos para escutar a voz do Senhor. Muito bem. A partir do momento que nós criamos cascas e criamos coisas que chamam a nossa atenção, nós acabamos fechando os nossos olhos, os nossos ouvidos para aquilo que o Senhor tem para nos falar. Por isso que Cristo vai para o deserto para rezar, por isso que o povo de Israel passa pelo deserto, por isso que a Sagrada Família vai até o deserto e por isso que a Quaresma é um tempo de aridez. Porque é na aridez que o Senhor Jesus quer falar conosco, quer nos trazer para mais perto dele. É um momento de dar espaço para Deus falar conosco, para agir. Um momento de espaço para Deus. E até me fizeram uma pergunta essa semana a respeito disso, da Quaresma. E o senhor também comentou, padre,
o que a gente faz com o tempo que aí a gente estaria fazendo algo que gosta, o que a gente faz com o dinheiro que a gente ia gastar com algo que a gente gosta. Então, o senhor poderia reforçar de novo o que a gente faz com esse tempo e com esse dinheiro? Se formos voltar os nossos olhos para o Evangelho da sexta-feira, logo após a quarta-feira de cinzas, é um evangelho interessante porque ali, tanto a primeira leitura, né, tirada do profeta Samuel, como também o evangelho, vai nos dar algumas pistas, né, de qual é o jejum que agrada a Deus. Né? Porque na primeira leitura, se formos pegar o profeta Samuel, lá vai dizer o seguinte, que Deus desaprova de qualquer forma o jejum que é feito da boca para fora, né? Apenas para poder aparecer, né? Para poder chamar atenção, né? Para atrair o olhar das pessoas, né? E ali também eles aprovam, de certa forma, também já os fariseus, que desfiguram, né, o seu rosto para mostrar as pessoas que estão jejuando, né? E para depois, né, lá na frente, continuar cometendo as atrocidades que cometiam, né? Então não é esse jejum Deus aprova. Então o verdadeiro jejum, né, é aquele que de fato frutifica em obras, né? Tanto é que então os pilares da quaresma é o que? A oração, certo, o jejum e a caridade. Então, jejum por jejum, apenas para, digamos, restringir talvez alguma coisa da sua alimentação, né, torna-se dieta, né, se torna-se banal. O verdadeiro jejum é aquele que precisa, né, frutificar em boas obras, em caridade. Então, por exemplo, né, até mesmo com a penitência, tudo aquilo que eu vou talvez deixar de comer, né, o jejum que talvez eu venha a fazer, o que eu posso fazer, né, tudo isso tem um valor. Então, até sugeri o pessoal na missa, né, da quarta-feira de cinzas, né, fazer uma caixinha em casa, né, escrito caridade. Né, e claro, depois em casa, como família, vocês decidem, né, para onde vai ser essa sua caridade, né, para quem vai ser destinado, se é uma instituição, algum lar. Então, tudo aquilo que você fizer de penitência, até mesmo de jejum, né, tem um valor. E aí você pega esse valor e coloca lá dentro. Eu tô fazendo jejum, por exemplo, de Coca-Cola, né? Fazendo penitência de Coca-Cola, né? Hoje eu tomaria, né, 2 refrigerantes. Então, quanto isso me custaria? Custaria tanto. Então, pego esse valor, não tomo e coloco dentro da caixinha. Perfeito. Né? A mesma coisa do jejum, né? Vou fazer esse jejum na sexta-feira, ok? Então, dentro daquilo que eu vou comer ali, deixar de comer, né, da minha refeição, quanto talvez isso me custaria? Tanto. Então, coloco dentro da caixinha. Depois, terminada o tempo da quaresma, eu pego esse valor, né, e levo, não para o padre fazer caridade, mas você mesmo faz caridade, né? Como muitos querem trazer para a paróquia para o padre dar um jeito no negócio, né? Não, mas certo. A ideia então é você mesmo então praticar caridade. Encontrar alguém que precisa. Encontrar alguém que realmente precisa. Né, os bombeiros, algum lar, hospital, né, alguma outra instituição que cuida de crianças, enfim. Sim. Muito bom. Muito bem. E então ideias de penitência, de jejum, de oração, o que você, Pedro, poderia sugerir, o padre também, para a gente já ir pensando na nossa prática diária? Eu acho que a gente podia partir... Só me alcança o catecismo ali, padre. A gente podia partir um pouco daquilo que a igreja nos fala no catecismo, no número 2043, número 2043. No número 2043, ele vai estar falando sobre os mandamentos da igreja. Nós sabemos que são, além dos 10 mandamentos, existem os mandamentos da igreja. E o 4º mandamento da igreja é jejuar e abster-se de carne conforme manda a Santa Mãe Igreja. E depois disso vai dizer, determina os tempos de ascese e penitência, que nos preparam para as festas litúrgicas e contribuem para fazer adquirir o domínio sobre os nossos instintos e liberdade de coração. E aqui tem muito pano para manga, né? A primeira coisa... Voltando aqui, esse jejum, essa penitência, essa ascese que nós vamos fazer, ela nos preparam para as festas litúrgicas. Então, o primeiro ponto, o que fazer de jejum? Aquilo que contribua para que eu possa viver melhor a liturgia, viver melhor a Santa Missa, viver melhor uma oração que eu vou fazer. Ok. O que me distrai na missa? É o meu telefone? Não vou levar ele para a igreja, né? O que me distrai na missa é tal coisa, é ficar olhando para os músicos, não sei. Tenta pensar aquilo que faz te distrair da liturgia e tirar isso fora, cortar pela raiz. Okay. Segundo ponto,
contribuem para nos fazer adquirir o domínio sobre os nossos instintos. Nós sabemos que existem instintos em nós que, às vezes, agem sem que a gente pense e que a gente tome realmente uma consciência sobre isso. Como a gente pode fazer um jejum, uma penitência, para mudar isso? Como a gente comentou antes, pensando antes do ato. Se o meu instinto é sempre fofocar, se o meu instinto é sempre comer demais, se o meu instinto é sempre mexer muito no telefone, qual que é o passo que eu tenho que fazer? Dar um passo atrás e tentar prevenir para que eu não me coloque em situação em que esse instinto possa aflorar e tomar conta. Ok. Ou seja, meu instinto é de passar muito tempo no telefone. O que eu faço? Ocupo esse tempo que eu passaria no telefone rezando. Certo. Ajudando em casa, limpando alguma coisa. Isso, coisas bem práticas, né? Sim. Meu instinto é a fofoca. O que eu vou fazer para ocupar esse tempo que eu ia fazer uma fofoca, por exemplo, né? Sim. E depois, por fim, liberdade de coração. E talvez aqui é o ponto mais importante. O ser humano, ele somente é livre. E a forma mais bela e mais concreta de ver o sofrimento, a liberdade do homem é quando ele decide pelo sofrimento. Por isso que Cristo é o homem mais livre, porque ele decidiu pelo maior sofrimento. Certo. Como nós podemos decidir pelo sofrimento e mostrar que nós somos livres? Porque um animal, se tu largar na frente dele um prato de comida, ele não vai dizer, não, tô na quaresma, não vou comer. Ele vai seguir o instinto, porque ele não é livre. Sim. Como nós, homens, podemos mostrar a nossa liberdade? Nos provocando pequenas dores. Exemplos, pedra no teu tênis. Pega uma pedrinha pequena, coloca ali no teu tênis. É contra a tua vontade, tu não gosta, mas aquilo faz lembrar, eu sou livre e por minha liberdade eu escolho continuar tendo essa pedra no meu sapato sofrendo por causa de Cristo. Outro exemplo, um dos mais comuns, né? O banho gelado. Que às vezes muitas pessoas têm dificuldade. Eu sou livre, eu mando nos meus instintos e hoje eu vou tomar um banho gelado. Dormir sem travesseiro, né? Pensa naquilo que às vezes mais te leva a um aconchego da tua vontade. Sim. Né? Aquilo que mais te leva a uma satisfação que parece quase como instintiva. E coloca isso como a tua penitência. Se tu é muito acostumado com barulho e com música, não vou escutar música. Não vou escutar nenhum podcast, tirando da Sagrada Família. Não vou escutar nenhum programa. Não vou ver TV. Né? Coloca isso, né? Sempre tenta pensar isso, meu querido. O que é aquilo que tu é mais propenso instintivamente a fazer? Tal coisa. Como eu faço para evitar isso? Tal coisa. E assim, eu deixo de ter um vício e adquiro uma virtude. Então, liturgia, né? O primeiro ponto. O segundo ponto, a liberdade do nosso coração e a questão do jejum e da ascese. Muito bem. Bem colocado. Alguma recomendação com relação às orações nesse momento? Alguma oração que a gente deve intensificar, alguma maneira? Ou retirar da nossa... Isso cada um escolhe a sua prática? A igreja sempre nos convida, de maneira muito especial, durante o tempo da quaresma, a viver a Via Sacra, né? Na nossa paróquia nós temos a Via Sacra toda sexta-feira, mas nada impede que nós rezemos ela todo dia, né? Certo. Ou na terça e na sexta, enfim. Adquiriu a virtude, o hábito de rezar a Via Sacra, ou seja, de contemplar o sofrimento de Cristo. Outra coisa muito importante, ler o livro do Êxodo, a partir do capítulo 13, que é quando o povo começa a passar pelo período do deserto. Certo. Lê o Evangelho no momento que fala sobre a entrada de Cristo em Jerusalém até a sua morte. Lê livros de espiritualidade que falam sobre isso, prática de amor a Jesus Cristo, que falam sobre a paixão de Nosso Senhor, as dores de Nosso Senhor. Lê algum livro espiritual que fala sobre as dores de Maria. Essas orações, e de maneira muito especial, o silêncio. Certo. Provado o silêncio, acho que talvez é aquilo mais importante. De novo, repito como eu já falei várias vezes. Pega o capítulo 13 do Êxodo, né? Começa a ler e percebe o que aconteceu com o povo indo para o deserto. E faz isso na tua vida. O povo ficou sem comer pão com fermento.
Como eu posso fazer isso na minha vida? O povo ficou sem garantia de um alimento diferente. O povo ficou sem distração, sem carne. Vê o que aconteceu lá em cada momento e tenta fazer isso na tua vida, né? Ok. Bem entendido. Eu acredito que a gente pôde explanar bastante sobre esse assunto até aqui. E quero convidar, então, as pessoas para um desafio. Nós queremos chegar em 200 inscritos no canal da paróquia. Já estamos quase, mas vamos pedir ajuda aqui para o pessoal para a gente poder alcançar esse número o quanto antes. E também, junto com isso, peço a vocês que continuem curtindo, compartilhando, fazendo parte desse movimento que é para vocês, que é para todos que querem viver cada vez mais esse momento da Quaresma e fortalecer ainda mais a espiritualidade para esse ano, que tem a ver muito com o Jubileu da Esperança, e a gente busca bater nessa tecla aqui para a gente poder cada vez mais pensar nesse ano do Jubileu da Esperança. E dentro, já cortando, mas falando dentro disso, o deserto é o tempo excelente da esperança, né? Ok. Que nos faz colocar a âncora da nossa vida, não nas outras coisas exteriores, mas em Deus, que é o único que permanece durante o deserto, que acompanhou o povo durante a noite com o fogo, durante o dia com a poeira. É o mesmo Deus que nos acompanha durante essa quaresma, né? Durante a nossa dificuldade. Podemos fazer uma oração final? Ou gostariam de colocar mais alguma coisa? Podemos fazer oração. Isso aí. Podemos? Convidar apenas, né, reforçar também os paroquianos, né, também das celebrações que também vamos ter também ao longo dessa quaresma, Ok. né, que também é importante, né, como já havíamos salientado algumas delas, algumas práticas. Temos, por exemplo, na sexta-feira, 5h30 da manhã, a nossa missa penitencial. Então, a gente priva também um pouco do nosso sono, de fato, daquilo que o Pedro também falava, né, daquilo que nos é caro. Temos, então, às 7h30 a Via Sacra, e no sábado de manhã, então, das 8h30 até as 11 horas, então, também as confissões, também para aqueles que assim também desejarem. Perfeito. Então, 5h30 da manhã, missa penitencial, 19h30 a Via Sacra, e no sábado, então, de manhã, as confissões. E vai acontecer também um retiro, agora nos próximos dias, Tetelestai. Então, todos que estiverem pensando em se preparar cada vez melhor para esse momento, podem entrar em contato com a paróquia para poder fazer parte desse retiro que vai acontecer na metade de março agora, né? Isso, 14, 15 e 16 são os dias do retiro. Muito bem. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Queremos agradecer, então, a sua presença e pedimos que você continue curtindo, compartilhando, se inscrevendo no canal e que a gente possa cada vez mais falar desse tema e contar com vocês, conosco, nesse programa que é para todos nós. Muito obrigado. Obrigado, Pedro. Obrigado, Padre. Obrigado. E até mais. Força no deserto.